vamos começar a nossa aula de Geografia Geral. Lembrando que na nossa última aula de História Geral, terminamos e começamos o assunto da globalização. Para não perdermos o fio da meada, vamos começar com a globalização. O assunto da globalização muito interessante que comecemos o nosso curso com a globalização, porque são os conteúdos mais explorados para concursos e também para o Enem. Então vamos começar pela globalização. Lógico que vamos ter todo o curso de Geografia, né? Vamos intitular a aula como Geografia Geral, mas vai estar incluído Geografia do Brasil, Geopolítica, enfim, a Geografia Geral. Quer dizer, serão 22 aulas de Geografia incluídas nas aulas de Geografia Geral. Portanto, quem fizer uma crítica realmente entenda. Vamos estar incluindo tudo em Geografia Geral num pacote de 22 aulas. Portanto, veja essas aulas no canal, se inscreva, comente, compartilhe e curta, para que a gente possa ter uma melhor qualidade nas aulas, motivado pela motivação que possam nos repassar. Portanto, podemos dizer que a globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais, além de espalhar aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. O conceito de aldeia global encaixa-se nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexão que deixa as distâncias cada vez mais curtas, facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente. Historicamente, poderíamos citar 4 grandes globalizações. E aí vamos estar citando essas 4 globalizações. Império Romano, grandes navegações, século XIX, Segunda Guerra Mundial. Portanto, 4 grandes globalizações. O Império Romano, através da força, se buscava a formação de um grande império. Grandes navegações ocorridas no século XIV e XV, desvendaram-se novos continentes e foi aberto caminho para a Índia e para a China. Século XIX, logo após a Guerra Napoleônica, quando ocorreu a colonização europeia da África e da Ásia,
o Tratado do Livre Comércio entre França e Inglaterra. Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, atingiu seu ápice com o colapso do socialismo de 1989 a 91. Origens e características. Muitos historiadores afirmam que esse processo teve início no século XV e XVI, com as grandes navegações e as descobertas marítimas. Nesse contexto histórico, o homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. O neoliberalismo, que ganhou força na década de 70, impulsionou o processo de globalização econômica, com os mercados internos saturados. Muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados consumidores, principalmente dos países recém-saídos do socialismo. A concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contato comercial e financeiro de forma rápida e eficiente. Nesse contexto aparece a utilização da internet, da rede de computadores, do meio de comunicação, via satélite, etc. Uma outra característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários países com o objetivo de reduzir o custo. Optam por países nos quais a mão de obra, matéria-prima e energia são mais baratas. Para facilitar as relações econômicas, instituição financeira, banco, casa de câmbio financeira criam um sistema mais prático para favorecer a transferência de capital. Investimento, pagamento e transferência bancária pode ser feita em questão de segundos através da internet ou do telefone celular. Com o declínio do socialismo e a formação do mundo multipolar, muitos países antissocialistas também passaram a adotar a economia de mercado, o que contribuiu para a expansão do capitalismo em escala planetária. A partir dessa mundialização do capitalismo surge a chamada globalização, que tem se caracterizado pela integração econômica e comercial cada vez mais intensa entre vários países. O processo de globalização e a consequente integração mais efetiva entre os espaços mundiais decorre basicamente de duas condições fundamentais: a grande revolução tecnológica e o aumento crescente do comércio internacional. A expansão do capitalismo pelo mundo resultou no crescimento do comércio internacional. A origem dessa mudança reside na expansão das multinacionais. Essas empresas, que têm origem principalmente nos Estados Unidos, Japão e países da Europa, tiveram uma grande expansão a partir da década de 70. Portanto, este é o resumo oferecido pelo curso Frota Cursos. As multinacionais promovem vantagem para os países pela introdução de novas tecnologias e pela geração de novos empregos. Por outro lado, utilizam mão de obra com menor custo, matéria-prima, menor carga tributária, legislação ambiental pouco rigorosa e a maior parte do lucro é destinada ao país de origem. A divisão Norte-Sul tem espaço com a globalização, na qual a antiga divisão no três mundos foi substituída pela oposição entre países ricos, Norte e Sul. Notem bem isso desde as aulas passadas. Norte versus Sul. Essa divisão Norte-Sul tem espaço com a globalização, na qual a antiga divisão em três mundos foi substituída pela oposição entre ricos do Norte e pobres do Sul. Mas essa divisão não eliminou as desigualdades internacionais entre os países. Conjuntura internacional. A conjuntura internacional
desenvolveu-se no contexto de declínio do sistema capitalista. É a antítese da era da prosperidade vivida nas primeiras décadas do pós-guerra e a expressão de esgotamento do padrão de acumulação de capital proveniente desse período. Configura-se uma situação crítica caracterizada por taxa de crescimento econômico declinante e elevado nível de desemprego em quase todos os países onde predomina a economia de mercado. O cenário atual está caracterizado pelo avanço da globalização econômica, financeira e comercial, defendida pelos organismos internacionais como o FMI, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, com base na ideologia neoliberal. Trata-se de um processo em curso comandado pelas grandes corporações transnacionais, que procuram abrir novos mercados para sua produção e, ao mesmo tempo, recuperar as taxas de lucro, reduzindo seu custo pelo aumento da exploração dos trabalhadores, via redução de salário, aumento de jornada de trabalho e eliminação do direito dos trabalhadores, atacando as conquistas sindicais e trabalhistas obtidas na era de ouro do sistema e desmantelando o chamado estado do bem-estar social. A globalização tem representado o aumento do desemprego, a precarização dos contratos de trabalho, informalidade e os crescentes ataques aos direitos da organização sindical. Algumas características definem esse tipo de globalização. Duas ideias chamadas mercado e consumidor. Mercado e consumidor. O mercado pode ser planejado ou espontâneo. Do ponto de vista social, a globalização apresenta sinais de ser cada vez menos inclusiva e menos homogênea, aumentando assim a polarização entre país e classe, quanto à distribuição de riqueza, de renda e de emprego. Com a revolução das comunicações, o processo de globalização tornou-se mais rápido, além de se tornar mais abrangente, envolvendo não só o comércio e o capital, mas também as telecomunicações, as finanças e os serviços antes cobertos por várias formas de proteção. Dessas características da conjuntura internacional. Das características da conjuntura, maior abertura comercial, né? Maior abertura comercial, maior competição, melhor produto e melhor preço, aumento do desemprego, ou seja, mais desemprego. Fim das barreiras ideológicas, portanto, menos ideológicas, evitando as barreiras ideológicas. Decadência da política do bem-estar social, menos bem-estar, né? Lembrando que esse bem-estar é uma política, não é uma realidade, né? Estado mínimo, estado mínimo, o cidadão tem que correr atrás. Crise no modelo fordista ou crise fordista. Modelo flexível. O que realmente faz sucesso é o modelo flexível.
liberalização e regionalização do comércio. Vamos anotar aqui os destaques. Da aula. OMC, Mercosul, NAFTA, ALCA, $10 bilhões. Liberalização e regionalização do comércio. O perfil altamente concentrado do comércio internacional também é indicativo do caráter excludente da globalização econômica. Cerca de 1/3 do comércio mundial é realizado entre matrizes e filiais das empresas transnacionais, outros 1/3 entre as próprias transnacionais. Não tem desculpa, a hora de renovar sua família é agora. E a Unishop Móveis é o lugar certo. Grandes safras, grandes promoções, preços lá embaixo. Pode pesquisar, pode comparar. O menor preço está na Unishop Móveis. A Unishop Móveis é a casa do personagem. Agora preparamos para você a maior. Portanto, os acordos concluídos na rodada uruguaia do GATT e a criação da Organização Mundial do Comércio mostraram que a liberação do comércio não resultou no seu equilíbrio, estando cada vez mais concentrada entre os países desenvolvidos. A dinâmica do comércio no Mercosul traduz essa tendência. Na realidade, a integração do comércio nessa região, a exemplo do que ocorre na NAFTA e do que se planeja na ALCA, em escala continental, tem favorecido sobretudo a atuação das empresas transnacionais, que constitui o carro-chefe da regionalização. O aumento do comércio entre os países do Mercosul nos últimos 5 anos foi na ordem dos mais de $10 bilhões. Isso se deve em grande parte à facilidade que os produtores e as empresas transnacionais passaram a gozar com a eliminação das barreiras tarifárias no regime da União Aduaneira Incompleta, que caracteriza o atual estágio do Mercosul. Portanto, Divisão Internacional do Trabalho, DIT. O processo de globalização da economia também provocou mudanças nas relações comerciais na divisão da produção de mercadorias entre os países do mundo. A Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. Até a década de 50, a produção de bens manufaturados era desenvolvida pelos países ricos e industrializados. Dessa produção industrial, uma parte destinava-se a atender seus mercados consumidores internos e a outra a exportar. Com a globalização econômica, muitas indústrias multinacionais instalaram filiais em países pobres, provocando a mudança na relação comercial. Isso significa que muitos países pobres deixaram de ser apenas exportadores de recursos naturais e de produtos agrícolas para se tornar também países produtores e exportadores de bens manufaturados, como é o caso do Brasil, Argentina, México, Índia, África do Sul e Taiwan. Portanto, a divisão internacional do trabalho. Impacto da globalização no mercado do trabalho. A eliminação do posto de trabalho representa o lado mais perverso da globalização. Duas conferências da cúpula do G7
já tratado do problema mundial do desemprego e a posição do chefe de Estado dos países mais ricos foi a mesma: nada a fazer se não prosseguir. Programa de ajuste com base no rigor fiscal e no equilíbrio monetário, mesmo que isso implique a continuidade das medíocres taxas de crescimento na economia mundial nos últimos 20 anos. A precarização dos contratos de trabalho, tempo parcial, tempo determinado, o aumento de jornada, a rotatividade, a informalidade, a redução de salário e a deteriorização das condições de trabalho são outras tantas formas de ataque a trabalhadores. Em razão desse ataque, o perfil do mercado de trabalho nos países desenvolvidos e em desenvolvimento começa a apresentar semelhanças. Novo papel das empresas transnacionais. As empresas transnacionais constituem o carro-chefe da globalização. Essas empresas possuem atualmente um grau de liberdade inédito que se manifesta na mobilidade do capital industrial. Empresas transnacionais. A globalização remove as barreiras à livre circulação do capital, que hoje encontra-se em condições de definir estratégias globais para a sua acumulação. Essas estratégias são, na verdade, cada vez mais excludentes. O raio de ação das transnacionais concentra-se na órbita dos países desenvolvidos e alguns poucos países periféricos que alcançaram certo estágio de desenvolvimento. No entanto, o caráter setorial diferenciador dessa inserção tem implicado, por um lado, na construção de de excelência conectada a empresas transnacionais e, por outro lado, a desindustrialização e sucateamento de grande parte do parque industrial, constituído no período anterior por meio de substituição de importações. A estratégia global na transnacional está sustentada no aumento de produtividade, aumento que é possibilitado pelas novas tecnologias e métodos de gestão da produção. Traz estratégia envolve igualmente investimentos externos, direto realizados pelas transnacionais, pelos governos de seus países de origem. A partir de 1985, esses investimentos praticamente triplicaram e vem crescendo em ritmo mais acelerado do que o comércio e a economia mundial. Aspectos positivos e negativos da globalização. Vamos sintetizar.
aspecto positivo e negativo da globalização. A abertura do mercado, devido ao fim das barreiras ideológicas que teve origem na disputa entre capitalismo e socialismo. Maior concorrência, que possibilita uma flexibilidade nos preços. Isso são aspectos positivos. Avanço tecnológico, que promove maior desenvolvimento dos produtos com destaque para a robótica. Crescimento industrial. Por causa da abertura do mercado internacional, ocorre atualmente uma expansão das multinacionais e transnacionais. Mais indústria. Aumento da oferta dos produtos pela rapidez na fabricação proporcionado pelo avanço tecnológico. Negativo. Aumento do desemprego devido aos avanços tecnológicos que faz surgir desemprego estrutural, já que a robótica teve grande crescimento nas últimas décadas. Crescente desigualdade social. A globalização promove um maior acesso a produtos para a pequena parcela da população, mantendo grupos excluídos. Portanto, desigualdade. Crescente desigualdade social. Crise financeira. Por causa da maior integração entre economias, as crises possuem atualmente um caráter global. Redução do Estado em política social. A política neoliberal que se desenvolve no mundo globalizado promove a ausência do Estado, acentuando a pobreza social. Aumento da dependência econômica, devido à maior dependência entre as nações, acarretando assim no aumento da dívida externa. Portanto, esses são os pontos negativos e positivos da globalização. Nesse aspecto aí, vamos desenvolver nossas ideias e nossos assuntos sobre os organismos internacionais. Fundo Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional surgido em 1945 na conferência. Resultado da conferência de Bretton Woods. Tem sede em Washington e seus objetivos são promover a cooperação monetária e internacional, favorecer a expansão e desenvolvimento do comércio internacional e dar assessoria aos países membros para enfrentar dificuldades financeiras. Aí vamos ter o BIRD, né? O BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Criado também na Conferência de Bretton Woods em 1945, tem sede em Washington. Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento econômico dos países membros, oferecendo assistência técnico-financeira. E, finalmente, a Organização Mundial do Comércio, OMC. Sua sede é em Genebra, na Suíça, né? A Organização Mundial do Comércio, OMC, criada em Genebra, na Suíça, com o nome de Acordo Geral
de Tarifas e Comércio. Acordo Geral de Tarifas e Comércio. É o mais importante organismo responsável pelo comércio internacional. Tem como objetivo promover o livre comércio e estabelecer regras do comércio internacional. Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Foi criada em 1964. Então, vamos colocar aqui um detalhe. Em 1964, quer dizer, no século passado. Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Foi criada em 1964, das títulos dos países subdesenvolvidos em relação ao GATT, atual OMC. Seu principal objetivo é de acelerar o comércio em geral e dos países subdesenvolvidos em particular. Bem, nós vamos entrar em blocos econômicos. Blocos econômicos. Vamos citar alguns. Zona de livre comércio. União aduaneira. Mercado comum. União econômica monetária. União política e militar. União política e militar. União Europeia. Este é o assunto que nesse momento vamos explorar. Lembrando que desse modo você estará se preparando bem para os concursos e para as provas do Enem. Blocos econômicos. Vamos a uma introdução textual sobre os blocos econômicos. Os blocos econômicos são uma tendência do mundo globalizado, nos quais há uma proximidade econômica entre os países com o objetivo de eliminar barreiras alfandegárias e ampliar o comércio dos países membros. Os agentes da globalização estão cada vez mais interessados em acordos internacionais que permitam a livre circulação de seus produtos na formação de blocos econômicos que possibilitem diminuir as tarifas alfandegárias. Essa tendência coloca em risco a importância da política de alguns países que, em muitos casos, podem perder até o controle sobre sua própria economia. Uma maneira de manter o mercado globalizado sob o controle dos Estados foi a criação de blocos econômicos regionais. Na teoria, o comércio entre os países pertencente ao bloco econômico aumenta e gera crescimento econômico para os países. Normalmente, esses blocos são formados por países vizinhos
ou que possui afinidade cultural ou comercial. Esta é uma nova tendência mundial, pois cada vez mais os comércios entre os blocos econômicos crescem. Portanto, vejam aí, né? ALCA, NAFTA, Mercosul, União Europeia. Mas esse assunto, vamos continuar. Zona de livre comércio. Os países membros abrem seu mercado um para os outros. As taxas alfandegárias que incidem sobre as mercadorias comercializadas entre eles é reduzida ou eliminadas. Vamos colocar alguns exemplos aqui. A NAFTA, CARICOM, União Aduaneira. Além de abrir o mercado interno do país membro, regulamenta o comércio que eles realizam com as nações externas ao bloco. O exemplo da aduaneira, nós vamos ter o Mercosul. Mercado comum é um estágio posterior ao livre comércio e ao da União Aduaneira, caracterizado pela integração econômica total, a livre circulação de pessoas e mercadorias. Exemplo, a União Europeia, que atinge a União Monetária, adotando o euro como moeda única. Portanto, no mercado comum, nós vamos ter União Europeia. União Econômica e Monetária. Momento em que implica na existência de uma política monetária comum, ajuste em toda uma política macroeconômica em sua fase final, a criação de uma moeda comum, coexistindo ou não com as moedas nacionais, inclusive a criação de um banco central comum. União política e militar. Ocorre quando os membros, tendo constituído o mercado comum e a união monetária, se comprometem com a política comum de relação externa, de defesa e de segurança. Nesse caso, o conjunto de países passa a operar como uma unidade plena, sendo as políticas públicas definidas e conduzidas de forma supranacional, sob controle de uma estrutura legislativa, executiva e judiciária própria. União Europeia. A história da União Europeia começa em 1957, quando a França, Itália e a Alemanha e os países do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo assinaram o Tratado de Roma, formando o Mercado Comum Europeu, MCE, ou a Comunidade Econômica Europeia, CEE. A ideia de se unir à organização econômica surgiu para fazer frente à potência do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética. Em 1993, o MCE passou a ser chamado de União Europeia, UE, sendo formado pelos seguintes países. Portanto, União Europeia passa a se chamar, em 1993, passa a ser realmente a União Europeia. A União Europeia é formada pelos seguintes países: Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Suécia, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Grécia, Irlanda e Luxemburgo. A origem desse mercado tem base da Benelux, de 1948, bloco econômico formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que tinha o objetivo de facilitar as relações comerciais mútuas com a redução das tarifas.
Posteriormente surge a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1952. Em 1957 surge o MCE, Mercado Comum Europeu, pelo Tratado de Roma. Portanto, vamos começar pela Benelux, né? Em 1948, depois a SECA em 1952 e 1957 Mercado Comum Europeu, e a União Europeia surge em 1993. Um novo nome para essa União Europeia. Bem, como já falamos, são 22 aulas. Nessas 22 aulas vamos estar corrigindo o percurso. Em janeiro de 1999 foi lançado o euro. Janeiro de 1999, lançado o euro. O euro. Moeda unificada, que em 2002 substituiu as moedas nacionais. Moeda unificada. Em 2002 passa a circular no lugar de toda moeda local. Em 1993 entra em vigor o Tratado de Maastricht, oficializando a formação da União Europeia, inicialmente com 12 países. Quer dizer, já em 93 ela começou com 12 países. A iniciativa foi o exemplo que originou a formação de outros blocos econômicos. Em 1995 foram aceitos Áustria, Finlândia e Suécia. A queda das fronteiras alfandegárias abriu aos países membros um mercado excepcional. Os tratados firmados obrigam que seja dada prioridade de negócio aos produtos fabricados dentro do bloco, o que fortalece o comércio intrarregional. Intrarregional. Comércio dentro do bloco. Portanto, o Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia, foi assinado em dezembro de 1991, em Maastricht, Holanda. São dois acordos distintos, o da União Política e da União Monetária Econômica. Em 1997, os países da União Europeia assinaram o Tratado de Amsterdã, que modificou o Tratado de Maastricht, no qual discute a colocação em prática dos interesses de segurança comum com fim militar, através da política estrangeira de segurança comum, a PESC. Portanto, o tratado. Em 1º de maio de 2004, houve uma nova grande transformação na União Europeia. Após o Acordo de Maastricht e a implantação do euro, a União Europeia passa a abranger mais 10 países, totalizando 25 membros. Em 2007, Romênia e Bulgária ingressaram na União Europeia.
Assim, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca virão juntar-se a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia. Um enorme mercado constituído por mais de 500 milhões de consumidores está sendo consolidado. Essa mudança institucional impactará de forma decisiva as relações dentro do bloco europeu, assim como deste com os demais países e bloco econômico fora da União Europeia. A Croácia, Turquia e Macedônia são candidatas à adesão à União Europeia. As negociações com esses países tiveram início oficialmente em 2005, mas ainda não há data de adesão definida. O processo pode demorar vários anos, sobretudo devido à Turquia, pois a França e a Áustria não aceitaram essa adesão. As características, integração econômica, liberdade alfandegária, livre trânsito de pessoas, serviços e capitais e moeda única. Portanto, as características da União Europeia são integração econômica, liberdade alfandegária, livre trânsito de pessoas, serviços e capitais, moeda única. Portanto, na nossa próxima aula vamos estar continuando falando sobre blocos econômicos. Em nossa próxima aula vamos estar explorando o assunto Bloco Norte-Americano, NAFTA. Portanto, assunto da nossa próxima aula. Não deixe de ver nossas aulas de geografia. Não deixe de ver nossas aulas de história que estão no canal. Também elaboramos e esquematizamos aulas de português e redação, também está no canal. Encontre um tempinho para ver essas aulas. Se inscreva e convide os amigos para se inscrever também. Curta, compartilhe e comente. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com a proteção de Deus.